Hoje nós vamos falar sobre tipos de transe, quais os diferentes tipos de transe que existem. Bom, conforme está na tela, a gente tem dois tipos diferentes de transe pelo critério de indução. O primeiro deles é o transe natural. O transe natural é o transe que não tem nenhuma indução. É o transe que acontece no nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. Pode ser do tipo dissociativo ou associativo, a gente já vai ver isso. Transe natural é aquele que acontece no nosso dia a dia, sem que a gente perceba. Conforme os exemplos que eu dei em vídeos anteriores, em aulas anteriores, quando a gente está no cinema, que a gente não vê o tempo passar, que a gente está extremamente focado, a gente tem aí as características de distorção temporal, a gente tem a característica de estar extremamente focado em determinado ponto, em determinado assunto, no caso no filme, é um exemplo de transe natural. Quando você está lendo um livro que você passa da estação do metrô, porque simplesmente você estava totalmente ali tomado por aquela leitura, é mais um exemplo de um transe natural. Transe induzido não acontece de forma 100% natural, porque ocorreu de forma induzida. Vai existir a participação de um hipnotista, de auto-hipnose ou de um agente químico. No caso, havendo a participação de um agente químico, a gente vai chamar esse transe induzido de narco-hipnose, ok? Transe natural dissociativo. O transe dissociativo ocorre quando você dissocia do que está realmente fazendo. Enquanto o seu consciente está preocupado com outras coisas, seu inconsciente está levando você a fazer no automático, coisas que você por vezes fazia durante vários anos. Consciente e inconsciente estão fazendo coisas diferentes. No exemplo que eu dei, que eu morava numa casa que eu tinha apenas uma chave para entrar nessa casa, eu guardava essa chave na carteira de dinheiro. E depois que eu me mudei, eu fiquei durante anos procurando a chave na carteira de dinheiro, enquanto na verdade ela estava no bolso. É um exemplo de transe natural dissociativo. Consciente e inconsciente estão fazendo coisas diferentes. Transe natural associativo. No transe associativo, consciente e subconsciente estão fazendo a mesma coisa, ao ponto de não conseguirmos verificar o que está acontecendo ao redor. Um exemplo, a total concentração, que quando alguém fala com a gente às vezes até realmente percebe que alguém falou, mas a gente não conseguiu entender, tem que pedir para repetir, ou mais uma vez aí no exemplo do cinema, você está extremamente concentrado vendo o filme. Existe um conceito chamado Waking Hypnosis, no Brasil conhecido como hipnose em vigília, que é uma modalidade do transe natural que pode ser associativa ou dissociativa. Nessa modalidade, dá-se sugestões sem que haja uma indução formal de transe, sem que haja o relaxamento proporcionado por essa indução. Toda vez que o médico receita um placebo, a gente já viu isso em outro vídeo, ele está usando a hipnose em vigília, em transe natural associativo, de forma que consciente e subconsciente estão aceitando a sugestão simultaneamente, pelo poder da autoridade concedida ao médico. Sugestão mais autoridade igual ao efeito placebo, mais uma vez. Como exemplo de hipnose em vigília dissociativa, temos um beliscão enquanto a pessoa está focada em pintar uma parede. Nesse caso, o beliscado dissocia do beliscão por sugestão para manter a sua concentração na pintura da parede. Esses são os diferentes tipos de transe. Cabendo citar mais uma vez, quando a gente fala de um transe induzido por vias químicas, a gente está falando de narco-hipnose. Falando ainda de tipos de transe, a gente pode considerar ainda dois diferentes tipos, que são o transe individual e o transe coletivo. No transe individual, a gente tem apenas uma pessoa, entrando em transe. Então, por exemplo, quando uma pessoa está sozinha em casa, trancada no quarto, fazendo auto-hipnose, ou então quando ela está numa clínica com um hipnotista, a gente está falando de um transe individual. No transe coletivo, várias pessoas estão entrando em transe coletivamente, ao mesmo tempo, sobre o comando de um hipnólogo. Esse hipnólogo pode ser, por exemplo, um hipnólogo clínico que está fazendo uma sessão de transe coletivo com uma turma, pode ser, por exemplo, um pastor da igreja, como nós vimos em exemplo anterior, de várias pessoas aí que tiveram o fator crítico quebrado e foram comer grama para ficar mais perto de Deus. Curtiu esse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, clique nessa sinetinha que aparece aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa em especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.